a gente vai falar sobre a discussão de preços de passagens aéreas. As passagens aéreas cada vez mais fazem parte do consumo das famílias. O preço da passagem aérea tem historicamente se reduzido, há uma liberação do mercado em termos de tarifa e de oferta. Essa desregulamentação estimulou a concorrência. A gente tem atualmente mecanismos de buscas de preços que favorecem também a concorrência. Hoje em dia, o passageiro sentado no seu computador, na frente do seu computador, consegue pesquisar preços nas diversas companhias, para diversos horários, para diversas datas. Esses resultados são apresentados de forma reduzida, instantânea, na frente do possível demandante da passagem aérea. Todas essas facilidades fazem com que esse passageiro cada vez mais seja crítico e esteja interessado em buscar o melhor preço. Esse acompanhamento pode ser feito de várias formas. As pessoas, quando vão de fato viajar, seja aquele passageiro que viaja toda semana, aquele passageiro que compra passagens com regularidade, ou seja aquele que vai comprar uma única passagem no ano que vai se reverter na realização de um sonho, de uma grande viagem, ele tem um processo de busca pelo melhor preço, comparando preços de diferentes companhias, diferentes horários, para diferentes datas. É sabido, né, que passagens aéreas podem custar um pouco mais em datas de maior demanda e menos em outras datas. Em alguns horários mais, em outros horários menos. Quanto varia as passagens aéreas? Se a gente pegar os dados de passagens efetivamente compradas em um mês com dados recentes divulgados pela ANAC, mês de junho de 2017, indica uma variação muito grande de preços. Preços mais concentrados aqui na menor faixa, né, de valores, começando a passagem mais barata, R$ 35,90, né, R$ 35,90, e indo para alguns poucos casos até valores mais extremos, passando aí um pouco de R$ 3.400. Ou seja, uma diferença muito grande entre o mais barato e o mais caro. Valor médio de R$ 325 reais a tarifa comprada pelo passageiro. Então, está entendido, né? Passagens aéreas podem custar muito pouco, um pouco mais, a depender das características da viagem. Então, tipicamente, uma véspera de feriado pode ter um preço mais elevado. Um passageiro que compra com mais antecedência pode conseguir uma melhor tarifa. Passageiros, geralmente associados a viagens de lazer, que têm mais flexibilidade de pesquisar diferentes opções de destino, diferentes datas para marcar suas férias ou a sua viagem, conseguem acessar bons preços, boas promoções, né? Enquanto que alguns passageiros que necessitam de uma viagem em uma determinada data podem, né, estar dispostos a pagar uma tarifa um pouco maior, porque a viagem não pode ser adiada, porque está associada a um negócio, associada a um trabalho que precisa ser realizado em uma determinada data. A par do acompanhamento do preço das tarifas desejadas por cada consumidor, pode haver curiosidade sobre como anda evoluindo o mercado como um todo. E alguns podem pensar, bom, quais são os indicadores que podem me trazer alguma informação sobre os preços de um determinado mercado? Os tradicionais índices de preços costumam ser opções de acompanhamento de preços, né, de mercado. Índices de preços são construídos para informar a população sobre o custo de vida das pessoas, pautar políticas econômicas, ser usado como instrumento para reajuste de contratos, reajuste de tarifas e, em alguns momentos, são utilizados para olhar um pouquinho mais a fundo para os preços de determinados setores da economia. Então, alguns institutos de pesquisa, né, IBGE, Fundação Getúlio Vargas,
FIPE, divulgam seus índices de preços e índices por componentes, né? Componentes que vão formar o índice geral de preço, o índice de inflação. Então, o caso do índice oficial do Brasil, o IPCA do IBGE, a gente vê que há vários componentes que vão formar esse indicador que vai nos dizer qual que é a evolução dos preços na economia. Alimentos e bebida, 25% de participação, né? Habitação, 15%, transporte, 18%. Cada um tem uma importância ali na composição dos índices de preço e podem ter os seus valores acompanhados de forma independente para aquele que tem curiosidade ou quer entender se os preços da habitação estão subindo, se os preços dos alimentos estão subindo e, eventualmente, alguém pode se interessar em pensar: poxa, quero ver se os preços das passagens aéreas estão subindo. Então, pode recorrer a esses índices tradicionais de preço. No caso específico do assunto que a gente está tratando, que é o transporte aéreo, o peso dele na composição do índice IPCA do IBGE, segundo os dados recentes de setembro de 2017, é uma participação de 0,3%. Ou seja, é um item que está presente no consumo das famílias, que o IBGE reconhece que há uma expressividade do consumo de passagens aéreas. É um produto que aparece nas pesquisas do IBGE que tentam mapear qual que é o orçamento, né, quais são os gastos médios das famílias no país, no Brasil. Né, na pesquisa de orçamentos familiares do IBGE aparece o item viagens aéreas, né, mas ainda, né, com uma participação pequena nos gastos totais das famílias. Portanto, é um componente do IPCA, é um item que as famílias consomem e é um item que deve compor o índice de preço, mas com uma participação de 0,3% no total do índice. O preço da passagem aérea, ele varia conforme características do produto. É diferente uma viagem do ponto A para o ponto B de uma viagem do ponto D para o ponto E. Então, é diferente uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro de uma viagem de Porto Alegre para Fortaleza. São viagens diferentes, são produtos diferentes. É diferente uma viagem que sai às 7 horas da manhã, uma viagem que sai às 2 horas da tarde. Um produto serve para um consumidor e outro produto para outro consumidor. Cada consumidor vai buscar o seu produto. Quando um índice de preços se propõe a acompanhar esses valores, pode acabar se defrontando com grande volatilidade, com grande variação de resultados. Se olharmos a evolução dos preços do IPCA, do IBGE, para cada uma das suas categorias, e, em específico, a transporte aéreo, a categoria de transporte aéreo, vamos ver que o item com maior volatilidade, ou com uma variação mais ampla dos seus preços, é justamente o preço de transporte aéreo. Então, os preços coletados em um determinado mês sofrem variações de menos 20% e no mês seguinte de mais 20%. E assim vai acontecendo por muitos meses. Por que esses preços variam tanto? Por que essas variações tão mais expressivas nesse setor, né, no setor de transporte aéreo, em relação às variações mais contidas nos outros setores, habitação, alimentação, outros itens de transporte, o transporte urbano, o transporte via táxi, o combustível. Por quê? Porque não necessariamente esse instituto está coletando a mesma informação, o preço do mesmo produto em diferentes meses do ano. O critério de coleta de valores de passagem aérea é definido em uma nota técnica bem clara do IBGE e diz: serão coletadas
os preços de passagens aéreas para todos os sábados do mês de referência do índice, sendo que a busca por essa passagem acontece com 60 dias de antecedência. Então, nós temos passagens para viagens que acontecem sempre aos sábados, ou seja, um pequeno recorte de todas as possibilidades de viagem que o passageiro pode ter, viajar numa segunda-feira, numa terça. Existem diversos fatores que afetam o preço dessas passagens, por exemplo, antecedência de um feriado, questões sazonais, questões que diferem a depender da rota. Para algumas rotas, determinadas datas estão associadas a preços altos, destinos com festas, com eventos especiais em determinadas épocas, por uma razão de equilíbrio entre oferta e demanda, acaba gerando um equilíbrio em preços um pouco mais elevados ou em preços um pouco mais baratos, e há uma flutuação bastante expressiva desses preços. Porque, de fato, esses preços estão mudando de uma forma tão significativa? Sim, há uma variação dos preços por questões de produtos diferentes. Uma coisa é viajar numa véspera de feriado, uma coisa é viajar num sábado comum. Outra razão dessa grande variabilidade. O que a gente está olhando aqui são os preços ofertados. São aqueles preços que qualquer instituto de pesquisas que tenha o seu índice de preço costuma coletar. Ele vai até o local de venda, pode ser um supermercado, olha o preço da etiqueta do produto e anota. Esse é o preço que o consumidor vai pagar por aquele produto. Funciona muito bem. Então, a gente olha lá o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do sabão em pó na prateleira, passa no caixa e desembolsa exatamente aquele valor pelo produto. Com o transporte aéreo acontece assim? Não sempre. Muitas das consultas feitas vão exibir vários preços, várias opções. Muitas de produtos que são similares. Então, são produtos que vão me levar do ponto A para o ponto B, que é o meu interesse, na parte da manhã, em uma determinada época do ano, e atendendo muito bem. Alguns preços vão ter um valor, suponhamos R$300, e outro vai custar R$150. Produtos similares. Pode ser que haja, sim, uma preferência por uma empresa ou por outra, mas se a discrepância de preço é bastante grande e a diferenciação do produto é pequena, não há por que escolher o preço mais alto. No entanto, quando a gente olha os preços que formam esse índice, eles consideram todos os preços. Vimos que as passagens em um determinado mês poderiam variar de R$ 35 até R$ 3.500. Isso é um preço de demanda. Preço de oferta é mais ampla ainda essa variação. Então, podemos ter lá preço de 35 e eventualmente até 5 mil reais. Essas passagens de altos valores muitas vezes são exibidas, mas sequer são vendidas, mas compõem o índice de preço. O índice de preço é formado com base na média dos preços dessas passagens aéreas. Então, é lógico que um preço mais alto pode puxar essa média para cima e um preço atipicamente também mais baixo pode puxar essa média para baixo. Geralmente, os preços mais altos tendem a ter uma demanda mais reduzida, como a gente pôde ver nos dados da ANAC. Lá a gente consegue enxergar que a demanda pelas passagens mais baratas é muito maior do que pelas passagens de mais alto preço. Então, são alguns dos fatores que explicam por que esse índice varia tanto. O IBGE pesquisa 13 origens, 13 cidades de onde pode partir essas viagens, no mercado com quase 400 origens. Então é uma amostra reduzida. O número de destinos também, não é a totalidade de destinos. Portanto, quando a gente quer acompanhar os preços desse setor, olhar para um número reduzido de rotas ou de viagens que acontecem só aos sábados, ou viagens que têm uma característica muito específica, e tirar a média desses poucos valores coletados, a gente pode ter resultados com grandes variações. Mas,
por a gente estar falando do retrato de uma pequena parcela do mercado. O mais correto que seria olhar para o mercado como um todo, ver se é uma tendência persistente em todas as rotas, em todos os horários, em todos os dias da semana. Além disso, quando for olhar para variações em preços, lembrar que uma coisa é olhar para o preço efetivamente pago pelo passageiro, ou seja, o preço daquela passagem que foi escolhida pelos passageiros, que é diferente do preço de oferta,